Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje vamos falar um pouquinho aí sobre os resultados e as perspectivas de curto e também de longo prazos para os grandes bancos. Já deixo o convite claro para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E além disso, já faço o convite para todo mundo comentar aqui o que vocês acham sobre os grandes bancos, se vocês têm em carteira, se não tem, e também para nos seguir nas redes sociais. Vou deixar aqui também o cupom Thiago20 para quem tiver interesse em comprar os nossos produtos, aí para quem me acompanha, os nossos produtos com 20% de desconto. Eu deixo como sempre aqui também o meu portfólio, que é uma carteira de longo prazo, e depois eu vou comentar até um pouquinho como esse portfólio vem se comportando nos últimos anos, né, em relação a essa questão aí da posição em bancos, que a gente sabe que é uma posição que muitos investidores têm, né? E, na verdade, eu quero responder aqui a pergunta da Marisa, que quer saber como é que foram os grandes bancos. Quando a gente olha em termos de resultados, né, pessoal, assim como já era esperado, o trimestre foi positivo, né? A gente viu aqui, quando a gente compara com o segundo trimestre do ano passado, um crescimento, né? E quando compara com o primeiro trimestre desse ano também, né, com exceção aqui do Banco Bradesco, né, que reduziu um pouco o lucro líquido. E no geral foram os 4 bancos positivos, né? O destaque positivo, ou melhor resultado, mais uma vez, acabou sendo do Itaú, né, que sempre traz um balanço com mais qualidade, né? A parte de inadimplência também do Itaú veio melhor que os outros bancos, e além disso eles melhoraram as projeções aí para o restante do ano. E o destaque negativo, não só por essa questão de ter diminuído o lucro em relação ao primeiro trimestre, foi o Bradesco, que, né, principalmente o crescimento na parte de seguros veio bem abaixo do esperado, né? Lembrando que essa parte de seguros é uma receita muito boa. O que nós tivemos positivo no geral foram as menores provisões, né? O Santander tinha sido o banco que já tinha feito menos provisões no ano passado, e isso vai acabar liberando, né, no restante do ano e para o ano que vem mais dinheiro, né? Os bancos vão acabar tendo mais lucros e com isso a gente vai ter um pagamento de dividendo maior. Certamente a gente deve ter programas de recompra de ações. Então, olhando com uma visão aí mais de curto prazo e médio prazo, falando de 12, 36, 48 meses, uma visão bastante positiva, principalmente para quem gosta de pagamento de dividendos. Quando a gente olha em termos de ROI, o Santander, que já tinha feito menos provisões, voltou lá, encostar no ROI de 20%, que é o que a gente imagina que deva acontecer com os 3 principais ali privados, né, nos próximos anos, e quem sabe o Banco do Brasil chegando a um ROI de 16%, de 17%, mas para os outros ali a gente espera, assim, pelo menos nos próximos 3 anos, um ROI na casa de 20%. Né? Então, mesmo o Bradesco ali, que teve esse resultado mais negativo no trimestre, deve melhorar em termos de ROI. Com isso, a gente vê que os bancos estão atrativos, né? Até porque a gente vai ter um aumento de lucro nos próximos trimestres, então esses PLs aqui eles vão cair. Né? No caso do Banco do Brasil, que está mais defasado, né? O PL foi para 5,5 vezes. Em termos de PVP, o Banco do Brasil também segue operando abaixo do valor patrimonial. A gente não pode esquecer que o ano que vem tem eleições, e aí sempre tem aquela questão, né, de vai mudar, pode mudar o governo, pode mudar também a gerência do Banco do Brasil, e claro, nós tivemos essa questão recente aí da saída do André Brandão, e além disso, historicamente, né, o Banco do Brasil tem um desconto, né, em relação aos outros bancos. Tá? Em relação à possibilidade de venda aí do BV, né, a gente até acompanhou os resultados do próprio BV, foi um bom trimestre, mas o presidente do BV, né, praticamente descartou que o BV poderia ser vendido ou fazer a IPO durante o ano de 2021. Ele estava falando até 2023, então aquela questão que a gente já vinha comentando, que o BV poderia ser vendido e o Banco do Brasil tem metade do BV, poderia entrar uma grana e ele pagar mais dividendos, por enquanto ficou um pouco, suspensa essa questão. Tá? Claro que, efetivamente, ele não poderia falar, né? Vamos vender na semana que vem, mas enfim, acabou jogando um pouco de um balde de água fria aí no curto prazo, né? Porque ia entrar uma grana boa. A gente tinha avaliado aqui o BV de 16 a 17 bilhões de reais, poderia entrar em torno de 8 bilhões aí para o Banco do Brasil, né? Que, como eu falei ali, como eu mostrei, como vocês estão vendo, é o banco ainda mais descontado. E mesmo considerando esse lucro,
abaixo, né, pessoal, que os bancos vêm operando em função da crise, em função das maiores provisões e porque o Conselho Monetário Nacional também não permitiu que os bancos pagassem mais dividendos. Mesmo assim, se a gente for olhar aqui, o Santander 5,8 de yield e o Bradesco um yield de 4,9 e o Banco do Brasil aí um yield de 6,6%. Questões importantes aí para o curto prazo, né, pessoal, em relação à inadimplência, né, a gente sabe que os bancos acabaram postergando, né, prorrogando alguns empréstimos e com isso a inadimplência, a gente não conseguiu ver os reais efeitos da inadimplência, mas aparentemente nesse ano não deve aparecer alguma coisa grande negativa. Tá? A gente deve ter o pico da inadimplência em 2022. Né? Aí aqueles bancos que têm uma carteira de crédito mais arrojada, como é o caso aqui do Santander, podem acabar sofrendo um pouquinho mais. Tá? E além disso, agora na virada do ano, nós temos os reajustes salariais, né? E aqui também pode ter uma pressão no curto prazo, porque tanto o IPCA quanto o IGPM vieram muito fortes, então a negociação aí para os salários do ano que vem deve ser bem acirrada, e isso pode impactar no curto prazo nos bancos, mas ainda assim, né, como os bancos tão baratos aqui, né, o Banco do Brasil então está muito mais barato, né, não deve ser alguma coisa que vá ter um resultado muito negativo de já ter um impacto relevante nos lucros no ano que vem. Então a gente continua mantendo, né, essa perspectiva otimista para pagamento de dividendos aí no curto prazo para quem gosta dos grandes bancos, tá? E além disso, no curto prazo, aqui no caso do Itaú, nós temos já, né, a possibilidade de nos próximas semanas, nos próximos meses, quem sabe, quem é acionista do Itaú receber as ações da XP, tá? A gente continua entendendo que isso não foi precificado pelo mercado e vai acabar sendo bastante positivo, tá? Então, curto prazo aí bastante positivo em relação à questão dos grandes bancos, né? E tendo algum anúncio em relação à possibilidade de venda concreta do BV, e quando nós efetivamente recebermos essas ações aí da XP, a gente avisa todo mundo, tá certo? E em relação ao longo prazo, né, pessoal, até falando desse portfólio aqui, eu já tive uma posição na carteira muito grande em bancos, né? Itaúsa, ali no ano de 2005, 2006, tudo bem que é só 2017, né, que essa carteira aqui começou a seguir as recomendações da Capitalizo, mas o meu portfólio chegou a ter mais de 20% em ações da Itaúsa e gradativamente eu fui baixando, né, essa participação, e depois que os analistas começaram a tomar conta aqui do portfólio, a gente baixou um pouco mais, assim como nas outras carteiras recomendadas da Capitalizo também, tá? Tanto que hoje é só em torno aí de 2% do meu portfólio está no setor bancário, né? Porque justamente para o longo prazo a gente tem uma perspectiva de uma concorrência mais acirrada, não só pelas fintechs, mas por XP, por BTG, né? Isso invariavelmente vai acabar baixando as margens dos bancos no longo prazo, até porque passado agora os próximos 3, 4 anos aí as outras empresas vão entrar no crédito, né? Porque hoje os grandes bancos, pegar os 4 aqui mais a Caixa Econômica, tem mais de 86% do mercado de crédito, isso no curto prazo não vai mudar, mas no longo prazo a gente vai ver sim uma concorrência mais acirrada. Isso não quer dizer, como eu já comentei outras vezes, né, que isso não quer dizer que as fintechs necessariamente vão ganhar dinheiro, mas as margens vão cair, tá? E nesses momentos que a margem cai, porque a gente vai ver o mercado abrindo, diferentemente do que a gente viu no final dos anos 2000, que foi o mercado reduzindo, né? A gente tinha vários bancos e o mercado se reduziu. Agora a gente vai ver o mercado abrir, o mercado vai abrir bastante. Vão ter muitas empresas, cada vez mais empresas concorrendo nesse mercado de crédito, de serviços, de seguros. Isso acaba trazendo as margens para baixo, né? Então, pensando no longo prazo hoje, a gente entende que tem opções mais atrativas aí pensando em crescimento, mas como eu falei, pensando em dividendos, os bancos continuam sendo uma opção boa, até porque eles aumentaram nos últimos anos os dividendos, né? Aumentaram o payout, alteraram a política de pagamento de dividendos, então vão acabar pagando mais dividendos nos próximos anos, mas pensando em crescimento, hoje a gente entende que tem opções mais atrativas, né? E no fim foi uma decisão acertada, né? Tanto que boa parte desse resultado aqui, que foi bem acima do Ibovespa, a gente conseguiu com aquele percentual que estava alocado em bancos, e nós conseguimos alocar em outros setores, né? Então, se a gente pegar de abril de 2017 até agora, 352% contra 96%
do Ibovespa nos últimos 12 meses, 63% da carteira, né, contra 18% do Ibovespa. Lembrando que basicamente é uma carteira de bolsa, né, basicamente é uma carteira de ações. Tá? Esse portfólio, pessoal, para quem tiver interesse, ele faz parte do produto carteiras e aparece também no produto completo. Né? Nós temos o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são as recomendações de longo prazo. O que tem no Carteiras? O Carteiras tem renda fixa, criptoativos, tem as recomendações do Top Fundos e tem as recomendações do Invista em Ações. O Full Trader são as recomendações de médio e de curto prazos, Day Trade, Swing Trade, opções, Long Short, o rastreador, e tem também as recomendações do Invista em Ações. E o completo são todos, né? Então, para quem, por exemplo, quer ter acesso àquele portfólio que eu mostrei e mais as recomendações de curto, médio prazo, pode pegar o completo. Para quem pensa mais em longo prazo, né, é um investidor mais buy and hold, o Carteiras Capitalismo vai atender vocês. Mas claro, né, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem dar uma ligada para a gente, 463-9127. Podem mandar o e-mail aí para o contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, pode nos chamar no WhatsApp, né? O link aqui na descrição. Pode mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação, tá certo? Um grande abraço a todos e ótimos investimentos. Até mais!